Boa noite, só um instantinho que nós vamos compartilhar e já começamos a nossa live. Comigo tudo ok, já compartilhei. Só um minutinho que eu estou indo lá na nossa página do Clube da Escrita. Pronto, publicado na nossa página. Boa noite a todos. Nós somos o Clube da Escrita Salvador. Hoje, pelo projeto Leitura Comentada. Nosso clube tem o objetivo de divulgar, debater, propagar e fomentar a arte da escrita, sem restrições de textos a serem restringidos por profissionais ou amadores. Nossas plataformas estão abertas para todos aqueles que amam a arte de escrever e a literatura como fonte de cultura e inspiração de vida. Somos um grupo democrático e apartidário. Nossa intenção é estimular o debate literário sem polêmicas ou rótulos que venham gerar qualquer segregação por parte dos seus participantes. Para esta noite especial, a serem restringidos por profissionais. Vocês estão ouvindo um delayzinho aí? Não, né? Eu ouvi. Comigo está tranquilo. Se aparecer de novo, fala que aí, se for o caso, se precisar. Boa noite, Rebeca. A gente volta. Na nossa bancada, temos o ator, diretor, escritor, jornalista e também diretor aqui do nosso programa, Lucas Bertolucci. Temos a nossa amiga querida, mestrada em Diversidade Cultural e Literatura pela UFBA, Manuela Barreto. E para iniciar essa série das lives dos 7 Pecados Capitais, a honra de receber meu amigo queridíssimo, Marcos Pereira, psicólogo e professor do Instituto de Psicologia da UFBA. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Obrigado, Ângela. Boa noite a todos. Boa noite a todos também. Eu sou a Ângela Cristina, vou fazer a mediação aqui entre vocês e o debate está lançado. Hoje o tema são os 7 pecados capitais, que a gente inicia hoje com o tema da inveja. Um texto de Lucas Bertolucci, que fará as honras para a gente aqui dos 7 pecados, e logo em seguida ele vai ler o texto para a gente. Segue, Lucas. Boa noite, pessoal. Eu vou fazer um breve relato histórico, né, para as pessoas ficarem sabendo. Os 7 pecados capitais, a primeira coisa que as pessoas têm que ter noção é que ele não entrou inicialmente no início que a Bíblia foi montada, né? Ele não existia lá. Então, no ano de 375 depois de Cristo, um monge chamado Evagrio Ponticus, ele criou os pecados, que não se chamava pecados capitais e nem eram 7, eram 8. E aí, no ano de 590, o então Papa Gregório o Grande, ele introduziu, batizou o nome de pecados capitais e introduziu na Bíblia, reduzindo de 8 para 7. E fazendo a junção de 2 pares deles para poder ser 7. Senão, se ele acrescentasse mais um, iam virar 9. Então, tinha que ser 7, porque 7 é um número cabalístico para a fé cristã. Então, os pecados, antigamente, os 8 pecados iniciais, descritos por o monge Evagrio Ponticus,
Era a luxúria, a gula, a preguiça, a tristeza, que não tem, a avareza, a ira, a soberba e a vaidade. Então, o que é que fez o Papa Gregório o Grande? Ele queria colocar a inveja dentro, porque na época estava existindo muitas guerras, muitos conflitos religiosos, políticos, e ele estava vendo a inveja destruir literalmente o povo daquela época. Então ele quis acrescentar a inveja nos pecados capitais. Então o que foi que ele fez? Ele fez a junção da soberba com a vaidade, transformou em um só, virou só soberba, e ele pegou a tristeza e juntou junto com a preguiça e transformou em um só. E aí colocou a inveja e acabou sendo os 7 pecados capitais que nós conhecemos hoje. Então, dado esse início histórico sobre os pecados capitais, eu vou passar para o meu texto. A inveja e o vazio. A inveja é um sentimento nefasto que destrói aos poucos a beleza interior que existe em todos os humanos. Ela é o combustível para a infinitude do vazio interior e o libertador dos demônios que arrasta consigo os piores sentimentos. Um ser invejoso não edifica nada. Ele não consegue ter um ímpeto de criação inventiva. Ele preenche sua vida com a vida dos outros. E quando ele não consegue copiar, ele ataca, ele mente, distorce e apedreja seus invejados. A dor existente no invejoso é tão grande que ele precisa de um espelho, mesmo que distorcido, para refletir vidas que não são e nunca serão suas. A inveja nada mais é do que um ser vazio, um ser sem criatividade. A inveja está na falta inerente de criação, do pensamento, de sentir a necessidade de ter algo feito por ele mesmo, tornando-o num replicador sem luz própria. É o vazio da alma. Então, lido o texto, é com vocês agora. Muito bom. Eu queria fazer uma colocação antes de vocês, né? Que entendem mais do assunto, né? Porque são os invejosos. Eu sou o brilho. Eu acho engraçado que a inveja eu costumo dizer que não é um pecado, né? Porque pecado quem atribui é a religião. Eu falo assim, a inveja é um sentimento. E ele é o único que as pessoas têm maior dificuldade em assumir. Quando você falar dos 7 pecados capitais, geralmente alguém sempre cita algum, né? Orgulho eu tenho, preguiça, a gula, você assume. Mas ninguém assume que é invejoso, né? Causa desconforto, né? O invejoso, ele não assume ser invejoso de jeito nenhum. Eu acho que é difícil você, na verdade, assumir ter inveja de alguém. Porque é como se você estivesse dando força e poder a outra pessoa de ser melhor do que você. Mas a gula, você afirma que você tem, preguiça, você afirma, orgulho, você afirma, a ira, eu sou realmente uma pessoa estressada, nervosa, me engano facilmente, mas a inveja ninguém assume, eu sou um invejoso. Vamos lá, Manu. Marcos. Marcos, por favor, comece, já que você é o convidado, então, por favor, fique à vontade. Obrigado, Manu. Eu li um texto com bastante atenção, o texto do Lucas, e a partir dele refleti algumas questões que me parecem interessantes de abordar aqui, de trazer para a discussão entre nós. E a primeira dessas questões que eu gostaria de chamar a atenção é que a perspectiva que o Lucas adotou, uma perspectiva que eu qualificaria como existencial, é uma perspectiva que, de uma certa maneira,
não se assemelha à maneira pela qual nós, ou eu, na psicologia social, aí eu já falo um pouquinho dos meus limites, dos meus viés de julgamento, que é um viés extremamente mais cientificizado do que propriamente literário, que na psicologia social a gente tende a deixar um pouco de lado a interpretação mais individualizada, existencial, e pensar numa interpretação mais voltada para as relações, para uma dinâmica. Então, isso vai me obrigar, e é um ponto que eu gostaria de começar a discutir com vocês, isso vai me obrigar a fazer uma primeira diferenciação, que é tratar a inveja como substantiva, ou então adjetivar a inveja. E aí, no caso, ao invés de estar falando de inveja, eu gostaria de utilizar o termo invejável. Através desse termo invejável, discutir um pouco o argumento, ou os argumentos apresentados por Lucas. Esse sentimento nefasto que destrói a beleza interior que existe em todos os humanos. Isso é perfeitamente aplicável à inveja, ao invejoso. Mas quando se trata de algo invejável, eu penso que a gente precisa relativizar um pouco essa sentença. Ainda há pouco o Jerry chegou aqui para nos cumprimentar. Eu me lembrava, na época, nos áureos tempos dos shows do Água Suja, quando a Água Suja fazia umas jam sessions, aparecia um monte de meninos, um monte de garotos, começando a tocar, começando a dar os primeiros passos da música. E aqueles meninos olhavam para aqueles músicos exímios, olhavam para o Jerry, olhavam para o Oyama, olhavam para o Praio, olhavam para o Cito, claramente com a expressão de inveja. Mas não aquela inveja destrutiva, não aquela inveja de soltar os fantasmas, mas uma inveja que a gente poderia dizer que é uma inveja construtiva. Mas que é aquela que a gente chama de inveja branca, Marcos? Que as pessoas seria inveja branca. Seria inveja branca. Aí seria um sentimento de admiração, né? O extremo, porque tudo tem extremo, né? Porque você admira, eu admiro um monte de gente, eu admiro de olhar e dizer, nossa, eu quero aquilo para mim também. Mas aí é um lado do qual você está manifestando um sentimento do qual você tem uma admiração. Sim, exatamente. Quando você parte para algo mais de destruir mesmo, né? Alguns invejosos, eles matam, ele destrói, ele fala mal da pessoa para perder o emprego, porque ele tem inveja. Então, ele parte para algo a mais do que isso. Então, vira a parte ruim de você. A admiração, ela vira algo ruim. Era isso que eu gostaria de reter. Eu acho que a gente precisa, no caso específico, de refletir dessa maneira mais relativizada sobre esse conceito, sobre a ideia de inveja, entender o seguinte, olha, quando eu digo assistindo um show, eu digo, olha, aquele músico é absolutamente invejável. A maneira pela qual um escritor escreve é invejável. A maneira pela qual aquele sujeito joga bola no baba é invejável. A maneira pela qual a pessoa elabora a sua obra, ela é invejável. Eu julgo que a gente está falando no contexto específico da inveja. Continua falando. Retém essa dimensão específica da inveja, sem que precisemos cair no entendimento de que a pessoa está soltando os fantasmas interiores. A inveja, aí eu penso que um pouco que a psicologia social pode nos levar a pensar de que a inveja, ela tem essa perspectiva do vazio, é uma certa